E galera, hoje eu vim falar sobre o sistema financeiro nacional. O sistema financeiro, né, é um conjunto de órgãos e entidades reguladoras. Ele é dividido em duas partes: subsistema normativo e subsistema de intermediação financeira, que é a parte operativa. Aí dentro do sistema normativo, que é o que a gente vai falar um pouco mais hoje, nós temos os órgãos normativos e temos as entidades supervisoras. Os órgãos normativos, eles têm a função de regular, enquanto as entidades supervisoras, o próprio nome deles, fiscalizar. Dentro dos órgãos normativos, nós temos o CMN, CNSP e CNPC, que é o triplo C. Como é que eu fiz para decorar? CMN eu decorei porque o professor sempre falava, porque o pessoal chama de CMN e não é CMN, é CMN. Então difícil, ficou gravado. A CNSP, como eu sei que todos começam com C, então SP eu lembrava de São Paulo, então CNSP. CNPC eu lembrava de Polícia Civil. Me julguem, mas é isto. Funcionou, então está ótimo. E aí, essas são os órgãos normativos. Para a entidade supervisora, nós temos o Banco Central, CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Temos a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, desculpa. E temos a Previc, que é a Superintendência de Previdência Complementar. Mas hoje a gente vai falar sobre o CMN. O CMN e o Banco Central também, mas primeiro vamos falar sobre o CMN. O CMN, ele foi criado em 1964, né? Com a criação da Lei 4595. Ele substitui a antiga SUMOC e ele tem a responsabilidade de coordenar as políticas monetárias do nosso país. Ele é composto por 3 pessoas: o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central, sendo o ministro da Fazenda o presidente. As reuniões ocorrem de maneira ordinária ou extraordinária. Ordinária é comum, então a comum deles é uma vez no mês. A extraordinária é quando se precisa. A deliberação, as coisas ocorrem por maioria de votos. Dentro dele a gente tem a Comissão Técnica de Moeda de Crédito, que é chamada COMOC, que ela propõe a regulamentação, se manifesta previamente sobre a competência, né, do CMN, tipo, quando vão ter as reuniões, eles dão os pitacos antecipadamente, praticamente isso. E realizam as atribuições dadas pelo CMN. Ele é composto por 9 pessoas, né? Eu dividi por grupo. Do Banco Central, ele tem o presidente do Banco Central e mais 4 diretoras. Fechou os 5. Aí, da CVM, nós temos o presidente da CVM. E do Ministério da Fazenda vem o secretário executivo, secretário do Tesouro Nacional e o secretário de Política Econômica. Quais os objetivos do CMN? No artigo 2º da Lei 4595, diz que a finalidade dela é de formular a política monetária, objetivando o progresso econômico e social do país. Já no artigo 3º é a OPZC. O de orientar, né, a aplicação dos recursos, para onde vai, como é que você vai fazer. P, propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos. O Z, de zelar pela liquidez e solvência, né, das instituições financeiras. E C, de coordenar a política creditícia, monetária, orçamentária e dívida pública. Agora vamos falar sobre o Banco Central. O Banco Central também teve sua criação em 1964, com a Lei 4595 de 64. O Banco Central, ele tem autonomia de fato. O que é isso? Fato. F de autonomia financeira, A de autonomia administrativa, T, autonomia técnica e O de autonomia operacional. F, financeira, administrativa, técnica e operacional.
A competência dele, segundo o artigo 9º, é cumprir e fazer cumprir suas atribuições. A finalidade dele é condução, execução, acompanhamento, controle das políticas monetárias, cambiais, de crédito e relação com o exterior, como também fiscalizar o sistema financeiro e o consórcio. O objetivo fundamental é assegurar a estabilidade dos preços e zelar pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro, assim como suavizar as flutuações do nível da atividade econômica. E, por último, fomentar o pleno emprego. As metas são definidas pelo CMN, mesmo ele tendo a sua autonomia de fato. Eles sempre prestam relatórios no Senado Federal, tanto no primeiro semestre quanto no segundo semestre do semestre anterior. Fora isso, o mandato dos diretores são 4 anos. Nós temos 9 membros, são 8 diretores e o presidente. E como é que funciona essa duração desse mandato de 4 anos? É mais ou menos a seguinte ideia. Quando o presidente da República assume no primeiro ano, entram 2 diretores no dia 1º de março. No segundo ano do mandato do presidente da República, entram mais 2 diretores, então já faz 4. No dia 1º de janeiro. Já no terceiro ano do presidente da República, entram mais 2 diretores e o presidente do Banco Central. E no último ano do presidente da República, entram os últimos 2 diretores, fazendo assim 9 membros no Banco Central. Eles só podem ser reconduzidos uma vez. O nome é recondução porque eles não foi por votação, né? É indicação do presidente da República. Aí eles passam pelo Senado. Se o Senado aprovar, porque eles têm que ter uma conduta ilibada, uma conduta correta, eles seguem para o cargo. Para ser exonerado, para cair fora do cargo, só se for a pedido por alguma enfermidade, né, que não possa exercer o cargo, condenação tramitada em julgado e, por último, se eles não estiverem fazendo o trabalho deles corretamente. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigada por nos acompanhar e tchau, tchau.